Gênesis, Êxodo, Levítico, o terceiro livro da Bíblia. O capítulo é o capítulo de número 6, o versículo é o versículo de número 13, que diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Vou repetir. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, fala conosco nessa manhã, através da sua palavra. Querido Espírito Santo, nós viemos aqui para ouvir a sua voz e receber, meu Deus, a tua palavra nessa manhã. Portanto, Espírito Santo, que no abrir e fechar dos meus lábios, o Senhor venha falar aos nossos corações nessa manhã. Abençoa a vida dos meus irmãos que aqui vieram sedentos para receberem do Senhor nessa manhã. Não permita que nenhum deles saiam daqui sem ouvir a sua voz e sem sentir a tua presença nesse lugar. Fala aos nossos corações, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Irmãos, o texto diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E o tema da mensagem de hoje é quando o fogo se apaga. Você sabia que o fogo se apaga? E você sabia que esse fogo no altar em Israel, ele se apagou? Quando começou a história do altar aqui? Quando Moisés estava conduzindo o povo pela terra do Egito, que Deus deu para Moisés a edificação do tabernáculo, no átrio do tabernáculo, tinha o altar do Senhor. E esse altar, ele precisava permanecer aceso dia e noite. Esse altar não podia se apagar. Então, o Senhor ele falou para Moisés aqui: olha, Moisés, quando você construir o tabernáculo, no átrio, ali vai ter a bacia de bronze, né? Vai ter o altar do Senhor e o altar do sacrifício. O fogo arderá continuamente no altar. E esse fogo não vai se apagar. E esse fogo, quem acendeu esse fogo, está lá em Levítico, capítulo de número 9, foi o próprio Deus que mandou o fogo e acendeu o fogo. E o sacerdote, os levitas que trabalhavam na obra do Senhor, no templo, ali no tabernáculo e depois foi no templo, eles precisavam manter o altar aceso. O altar tem alguns símbolos importantes. Era no altar que o povo fazia suas ofertas por expiação dos seus pecados. Era no altar que o povo também, está na lei do Senhor, que se alguém pecasse e fosse passivo de morte, se alguém tocasse na ponta do altar, encontraria o favor de Deus e não poderia ser morto. Isso aconteceu com Adonias. Adonias, irmão de Salomão, quando ele tentou com Joabe usurpar o trono de Salomão, Salomão falou: vou matar Adonias. Adonias correu, foi para o templo e tocou na ponta do altar e falou: eu estou aqui no altar e eu não vou morrer. E ele não morreu porque ele conseguiu o favor de Deus, porque ele tocou na ponta do altar. Tem até um louvor, não sei se vocês se lembram, quem deseja o favor do rei, tocar na ponta do altar. Porque o altar é o lugar do favor do rei. Então o altar, ele precisava ser mantido aceso 24 horas por dia. Mas na história dos reis de Israel, houve um momento que o altar se apagou. Depois da construção do templo, Salomão construiu o templo. A Bíblia diz que quando Salomão orou, desceu fogo do céu. E o fogo que acendeu o altar do templo que Salomão edificou era o tabernáculo, era uma tenda. Depois do tabernáculo foi feito o templo. Davi sentiu o desejo de Deus, sentiu o desejo de fazer um templo para Deus. Porque Davi pensou consigo mesmo: eu moro numa casa grande, num palácio, e o meu Deus habita numa tenda. Eu vou fazer um templo para o meu Deus. Mas como Davi havia derramado muito sangue, Deus falou para ele: olha, Davi, eu não te pedi nada, mas eu gostei do que veio no teu coração. Então você não vai construir o templo. O seu filho Salomão, ele construirá o templo, porque nos dias de Salomão haverá paz, não haverá guerra. Você é um homem de sangue. Então Davi deu a planta para Salomão, juntou ouro, juntou prata, levantou várias ofertas. Isso está lá em Crônicas 29.
ele juntou os capitães, a liderança dele, e falou: olha, quem agora quer ofertar liberalmente ao Senhor para que venhamos a construir o templo do Senhor? Então, quando Salomão cresceu, Davi passou para ele a planta, falou: está aqui o recurso, está aqui a planta, constrói. Salomão construiu o templo do Senhor. E construiu um templo maravilhoso, com as escadarias, e lá embaixo, no lado, estava lá o altar do Senhor, estava lá a pia, né, de bronze, onde os sacerdotes lavavam as mãos para purificação, e o altar onde as ofertas eram oferecidas, nesse altar. Quando Salomão, está lá em 2 Crônicas, capítulo 6 e 7, quando Salomão, ele ora consagrando o templo ao Senhor, a Bíblia diz que desceu fogo do céu. Fogo do céu desceu e acendeu o altar. E a Bíblia diz que a glória de Deus foi tão grande, que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Tamanha era a glória. Essa glória de Deus é chamada de Shekinah. Repita comigo, Shekinah. Shekinah. Shekinah é a glória de Deus. Shekinah é a glória de Deus se manifestando no meio dos homens. Fernandinho também tem um louvor dizendo: derrama a sua Shekinah sobre nós. Derrama a sua glória, derrama a sua Shekinah sobre nós. E os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Eu estava orando, essa semana eu estava aqui na consagração, estava orando, Deus me dando essa palavra, e o Senhor trazendo esse desejo, essa saudade da Shekinah, da glória, do altar, do fogo de Deus na nossa vida. Porque aplicando tudo isso para a nossa vida, nós somos o altar de Deus, e o fogo de Deus hoje na nossa vida é a presença do Espírito Santo. E nós somos o altar, e o Espírito de Deus, que vem como um fogo, ele queima, ele arde na nossa vida. E o fogo precisa arder continuamente na nossa vida, e ele não pode se apagar. Porque no Antigo Testamento, na época do templo, o fogo tinha que estar aceso no altar 24 horas. Mas no Novo Testamento, nós somos moradas do Senhor, nós somos templo do Espírito Santo, nós somos o altar de Deus, e o fogo precisa arder continuamente na nossa vida, no coração, e ele também não pode se apagar. Aleluia. O fogo arderá continuamente e não se apagará, e só quem tem o Espírito Santo, só quem busca o Espírito Santo, só quem almeja, tem sede e fome da presença do Senhor, é que arde nele o fogo de Deus. E eu creio, irmãos, nesse evangelho do fogo de Deus, do poder de Deus, mas do fogo, não é de um fogo só para fazer barulho, não é de um fogo só para fazer movimento, não, mas é de um fogo purificador, de um fogo renovador, restaurador, de um fogo que vem para nos fortalecer. Então o Senhor colocou no meu coração esse tema, quando o fogo se apaga, porque eu não quero falar sobre manter o fogo ou acender o fogo. Eu quero falar do perigo de quando o fogo se apaga. E por que isso? Porque muitos estão vivendo hoje, me perdoe, eu preciso pregar a palavra de Deus. Muitos estão vivendo hoje, o fogo já apagou, eles não estão nem percebendo. Já estão sem fogo e não estão nem percebendo. Vivemos dias em que muitas pessoas continuam frequentando a igreja, exercendo ministérios e mantendo uma aparência de espiritualidade, mas o fogo da paixão por Deus já não é o mesmo. O fogo da paixão por Deus não é o mesmo, e o fogo da paixão por vidas e por almas também não é o mesmo. Irmãos, paixão e fogo por almas tem que ser o que nos move, porque foi o que moveu o Senhor. Amém. Foi o que moveu o coração de Deus. E o problema não é a ausência de atividades religiosas. O problema é a ausência do fogo no altar. Porque atividade tem muita. Atividade, irmão. Nós somos uma igreja viva, temos bastante atividades. Temos culto hoje de manhã aqui, temos culto de noite em Boca Raton, temos aí durante a semana as atividades, né, os nossos encontros através das células, né? No semestre passado tivemos o Eclésia School, vamos voltar. Então a gente tem atividade, mas o problema não é atividade ou ativismo religioso. O problema é a ausência do fogo no nosso altar. No Antigo Testamento,
Deus deu uma ordem muito clara aos sacerdotes. Olha, o fogo do altar, ele jamais poderia se apagar. Não era uma sugestão, era uma responsabilidade. O sacerdote precisava levantar-se diariamente, retirar as cinzas do altar, colocar a lenha nova e manter o fogo aceso. Responsabilidade. O fogo era um sinal visível da presença e da aceitação e da comunhão de Deus com o seu povo. Enquanto o fogo permanecia aceso, o altar continuava vivo. Vou repetir. Enquanto o fogo permanecia aceso, o altar continuava vivo, irmãos. Hoje nós somos esse altar. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. E a pergunta que precisamos fazer é: como está o fogo no nosso altar? Como está o fogo de Deus no nosso altar? Deus acende o fogo, mas cabe ao sacerdote mantê-lo aceso. A manutenção do fogo aceso em nossas vidas é feita por cada um de nós mesmos. Amém, irmão? Amém. Levítico foi escrito logo após a construção do tabernáculo. Deus estava ensinando a Israel como viver em santidade e como se aproximar dele. Porque era através do altar e das ofertas oferecidas no altar que o povo se aproximava de Deus. Então o altar é um lugar de aproximação de Deus, o altar é um lugar de oferta, esse é esse local de nós derramarmos a nossa vida e as nossas causas diante do altar. Amém? Ou seja, não bastava que Deus tivesse enviado fogo em Levítico 9, 24. Agora era a responsabilidade de cada sacerdote preservá-lo. Irmãos, é responsabilidade nossa preservar o fogo de Deus aceso na nossa vida. Isso nos ensina princípios poderosos, as experiências que Deus inicia, mas existem responsabilidades que Ele entrega nas nossas mãos. O fogo inicial veio do céu. A manutenção do fogo era a responsabilidade dos sacerdotes. Da mesma forma, Deus nos batiza com o Espírito Santo, renova-nos e nos visita, mas somos nós que devemos cultivar essa chama diariamente acesa na nossa vida. Como cultivamos a chama acesa diariamente nas nossas vidas? É uma consagração, é um devocional, é um jejum, é a leitura da palavra. Amém, irmãos? Amém. É uma oração, são os cultos domésticos da tua casa. Você está trabalhando, mas você está o tempo todo ligado com Deus, você está orando. E sempre que você pode, você coloca Deus na tua conversa, você prega Jesus para alguém. Você vive numa cultura do reino, porque cultura do reino é estilo de vida. Estilo de vida é manter o fogo aceso constantemente, falando das coisas de Deus. Eu vivo para o Senhor, irmão. A minha vida é para a glória dele. Amém? Em nome de Jesus. Então, queridos, o fogo nunca se apaga por falta de poder em Deus. Ele se apaga quando deixamos de alimentar o altar. Então, quando o fogo se apaga, eu queria compartilhar algumas coisas com vocês. Quando o fogo se apaga? Primeiro, o fogo se apaga quando deixamos de colocar nossa vida no altar. O altar sempre recebeu o melhor. No Novo Testamento, Deus já não pede animais, Ele pede a nossa própria vida. Romanos 12:1 diz: apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus. Agora Deus está pedindo para a gente apresentar a nossa vida, os nossos corpos como sacrifício vivo. Isso significa uma vida no altar, uma vida de renúncia, uma vida de santidade, uma vida de separação. Eu estava na reunião com o Ministério de Louvor hoje, eu estava me lembrando que todas as vezes que nós subíamos um monte para orar lá no Rio, a primeira oração, Senhor, nos perdoa por atos, obras, pensamentos e palavras. Quem lembra dessas orações aqui? Vocês lembram disso? Nós orávamos assim: Senhor, nos perdoa por atos, obras, pensamentos, palavras. Tenha misericórdia das nossas vidas. É derramar a vida no altar. É pedir a Deus misericórdia. É pedir a Deus perdão. É chegar
quebrantado diante de Deus, porque um coração contrito e quebrantado Deus não despreza. É você se derramar no altar, é você falar: em mim não há forças, em mim não há meios, em mim não há circunstância, nem maneira de mudar a minha história ou mudar a minha vida, mas eu sei que com a minha vida no altar o Senhor pode. Aleluia. Eu sei que o Senhor pode. Aleluia. Quem tira a vida do altar, perde a autoridade do fogo. Se tirou a vida do altar, perdeu o fogo. O Espírito Santo se afastou. Lembra de Sansão? Sansão ficou brincando. E quando ele saiu contra os filisteus novamente, aí o versículo diz: mas não sabia ele que o Espírito Santo havia se retirado dele. Ou seja, o fogo dele apagou. Porque brincou com o pecado, ficou brincando com Dalila e o fogo dele se apagou. Irmão, brincar com o pecado é fogo apagado legitimamente na nossa vida. Não brinca com isso. Você entregou apenas parte da sua vida a Deus ou colocou tudo no altar. Você já viu que tem gente que não coloca tudo no altar? Ele coloca áreas da sua vida. É como se a sua vida fosse uma grande casa cheia de cômodos. Em alguns cômodos Jesus entra, em outros não. Existem, infelizmente, pessoas que agem dessa maneira. Há áreas da sua vida que ainda não pertencem ao Senhor. Irmãos, quando nós entregamos tudo, né? Tem um cântico também que diz: quando tudo estiver diante do altar. Aleluia. Tudo. A gente coloca tudo diante do altar. Então coloca tudo, coloca a tua vida, coloca tudo que você tem, tudo que você é, coloca a tua família, coloca tudo no altar, meu irmão, e consagra tudo a Deus no altar. Amém? Amém? Porque se a sua vida não estiver no altar, o fogo vai se apagar. Se você não colocar a sua vida no altar, o fogo vai apagar. Talvez você está pensando: pastor, eu estou longe do altar há muito tempo, o fogo apagou. Mas hoje Deus pode acender o fogo na tua vida novamente. Amém? Amém? Segundo lugar, o fogo se apaga quando deixamos de entregar a nossa adoração. O altar era um lugar de adoração. Adoração não é apenas um momento do culto. Oração é uma vida de rendição. Adoração é uma vida de rendição. Adoração é estilo de vida. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não pode ter adoração de qualquer maneira. A adoração tem que ser em espírito e verdade. Ah, só um amém, eu vou beber água. Irmão, a adoração tem que ser em espírito e verdade. Aleluia. Adorar é reconhecer que Deus continua sendo digno quando tudo vai bem e também quando tudo está dando errado. Já perdeu tudo, mas manteve o altar? Glória a Deus, irmão. Paulo e Silas estavam presos, mas mantiveram o altar. Foram presos por pregar o evangelho. Talvez se sou eu ia falar: Deus, preguei o evangelho, expulsei o demônio da mulher adivinha e fui preso, ainda apanhei. Você pensaria diferente de mim? Fiz o bem e recebo isso. Cadê o Senhor? A gente é assim, gente. Cadê o Senhor? Fui fiel, não neguei o seu nome, anunciei a tua palavra. É isso que eu recebo. A gente faz igual a mulher de Jó. A Jó fala para ela: mulher, o bem de Deus você recebeu, mas o mal você não sabe receber? Aleluia. Que a gente só quer receber o bem de Deus, mas o mal, que também é para nos tratar e que tem propósito, porque Deus é soberano, a gente não sabe receber. A gente não aguenta passar por luta, por provação, por deserto. E se demorar, a gente murmura com força. A gente reclama. E essa murmuração, essa falta de paciência, essa angústia, esse desânimo, essa frieza que vem por causa dos problemas, é fogo apagado no altar. É fogo apagado no altar. Paulo e Silas presos, cantaram ao Senhor. Paulo chegou para Silas e falou o seguinte: Silas, agora eu canto e você ora. Vamos lá. Aí Silas cantava e Paulo orava. Silas cantava e Paulo orava. Aí depois mudou. Silas, agora você ora e Paulo cantava. Aí Paulo começou a cantar e Silas
né, começou a orar. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite, viu? Olha só, por volta da meia-noite, não diz que horas eles começaram, mas diz que por volta da meia-noite. Então eles cantaram e oraram durante muito tempo. E por eles terem cantado e orado, por volta da meia-noite, o cárcere tremeu, houve um terremoto e as portas se abriram. Querido, quer ver a porta se abrindo? Canta e ora na tua adversidade. Aleluia. Canta e ora no momento de luta. Canta e ora nas impossibilidades. Canta e ora quando tudo estiver perdido, quando não tiver mais jeito. Canta e ora que Deus envia um terremoto e as portas se abrem. Aleluia. O carcereiro, porque a lei romana diz o seguinte: se o carcereiro deixasse um preso fugir, ele pagava com a própria vida. Aí o carcereiro, quando viu que todas as portas estavam abertas e que o povo poderia ter fugido, ele já ia se matar. E Paulo gritou: não te faça mal nenhum, porque todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro ficou atônito: o que aconteceu? E aí Paulo explicou para ele: nós somos servos do Deus vivo, servimos a um Deus poderoso, e estávamos cantando e orando, e foi ele que enviou o terremoto e abriu as portas. E o carcereiro falou: me conta mais, minha casa é aqui anexo à prisão, vamos lá para casa. Fez uma mesa. O carcereiro agora fez mesa para detento. Fez a mesa para os detentos, botou eles na mesa e falou: o que eu faço para ser salvo? Aí Paulo fala, cheio do Espírito Santo, cheio do fogo de Deus: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Paulo tinha todos os motivos para estar triste, desanimado, nem querer falar de Deus por causa das circunstâncias da vida dele. Mas o fogo não apagou, irmão. Aleluia. Não são as circunstâncias que vão ditar se o fogo fica aceso ou apaga na minha vida. É porque eu amo a Deus que o fogo não pode apagar. Aleluia. É porque eu adoro esse Deus que o fogo não pode apagar. Independente do que aconteça comigo, o fogo não vai apagar. Eu vivo coisas boas, o fogo não apaga. Eu vivo as provas, o fogo não apaga. Eu vivo abundância, o fogo está aceso. Eu vivo escassez, o povo está aceso. Eu estou orando, a coisa aconteceu, o fogo está aceso. Eu estou orando, a coisa não aconteceu, o fogo permanece aceso. Porque o fogo não fica aceso independente das circunstâncias da minha vida. O fogo fica aceso porque eu amo o Senhor, porque eu adoro Ele, porque eu vivo por Ele e para Ele. É Ele que eu quero na minha vida. Por isso que o fogo permanece aceso. Aleluia. Então Paulo e Silas, eles adoravam, oraram, porque tinha fogo na vida deles. Quando a adoração sobe, escute, quando a adoração sobe, o fogo desce, irmão. O fogo desce sobre a vida daqueles que adoram a Deus. Porque a nossa adoração chega como incenso. A nossa adoração e a nossa oração chega como um incenso suave nas narinas do Senhor. E quando o incenso chega nas narinas do Senhor, vira fogo de Deus. E o fogo de Deus desce sobre a vida daqueles que estão ali na presença do Senhor. Sua adoração depende das circunstâncias ou da grandeza de Deus? De que depende a sua adoração? Amém, irmão? Amém. Terceiro lugar. O fogo se apaga quando deixamos de entregar a nossa oferta no altar. Toda aproximação do altar envolvia generosidade. A oferta nunca foi para enriquecer Deus. Ela revela quem ocupa o primeiro lugar em nosso coração. Caim levou uma oferta. Abel levou o melhor. A diferença não estava apenas na oferta, mas no coração. Quem honra o altar nunca perde o favor do céu. Quem honra o altar nunca vai perder o favor do céu. Nossa fidelidade e generosidade demonstram se Deus continua ocupando o primeiro lugar em nossa vida ou não. Ou seja, o ato de ofertar no altar do Senhor fala mais sobre mim e você do que de Deus. Fala mais sobre se nós somos adoradores e fiéis ou não, irmão. Amém? Quem está entendendo? Amém. Então, oferta é a vida, é ofertar a vida, irmão. Deus não está preocupado com o seu dízimo, com a sua oferta, não. Deus não quer o seu dízimo, a sua oferta, porque Ele é dono do ouro e da prata. Deus quer o teu coração, porque se Deus tiver o teu coração, Ele tem tudo. Aleluia. Se Ele tiver o teu coração, Ele vai ter tudo. Ele vai ter tua vida, Ele vai ter teus pertences, Ele vai ter tudo, irmão.
Ele não quer uma coisa religiosa, de você ser um crente que vem na igreja domingo para dar a tua oferta e teu dízimo no altar, não. Ele quer a tua vida no altar, porque se tu colocar a tua vida no altar, além da tua vida, tudo que você tem, tudo que te pertence também fica no altar. Você está entendendo? Aí você não dá dízimo, você dá tudo. A gente dá tudo para Deus, porque tudo é de Deus. Uma vez eu estava lá no Brasil, uma irmã chegou para mim, pastor, a irmã vivia uma vida fora do padrão bíblico, da palavra de Deus. Uma vida conjugal errada. Enfim. E aí a irmã estava lá e eu falei para a irmã que ela precisava se acertar à luz da palavra de Deus. Amém, irmãos? A gente tem que falar a palavra, certo? Ela falou, não, pastor, eu sei, não tem problema, mas eu dou o meu dízimo, só o meu dízimo paga o aluguel da igreja. Eu falei, não. A irmã está com entendimento sobre o princípio de forma errada. Seu dízimo, primeiro que o dízimo não é seu, o dízimo é do Senhor, você devolve para o Senhor, nunca é nosso, é do Senhor. Segundo, que a igreja não precisa do seu dízimo, você que precisa entregar o dízimo para que a tua fidelidade seja manifesta a Deus. Que a igreja já é do Senhor, a igreja já foi comprada, a igreja já foi lavada e remida pelo sangue de Jesus, ela é do Senhor, nós que precisamos ofertar, nós que precisamos do altar, nós que precisamos do favor de Deus no altar. Amém. Nós que precisamos santificar a nossa vida, nós que precisamos santificar as nossas ofertas, a gente santifica a vida financeira, a gente santifica a vida profissional, a gente santifica a vida dos filhos, porque tudo que você coloca no altar, meu irmão, você está santificando para você e para as próximas gerações. Mas também tudo que você retém, você compromete para essa geração e para a próxima. Fidelidade, a gente precisa botar a vida no altar, a gente precisa entregar tudo no altar, irmão, tudo no altar. E às vezes a gente fica negociando se a gente vai dar um dízimo, e aí às vezes a gente quer dar um dízimo fictício na igreja. Eu fico doido com essas coisas. Ananias e Safira venderam uma propriedade, a Bíblia diz, Atos capítulo 5, depois você lê lá, Satanás encheu o coração deles. Eles não entregaram no altar o que eles deveriam entregar como valor da venda do imóvel. O que eles fizeram? Entregaram o quê? Uma oferta ou um valor fictício. E aí Pedro falou, por que vocês deixaram Satanás encher o coração de vocês? Mentindo ao Espírito Santo, resistindo ao Espírito Santo. Porque você vem no altar, quem está no altar? Quem está no altar, irmão? Quem está no altar, irmão? Deus. O altar pertence ao Senhor e você vem no altar mentindo, entregando algo que não é verdadeiro. É melhor não fazer, irmão. Irmão, eu sou sincero a você, é melhor não fazer. Se você for para fazer, sem entender o que está fazendo e sem um princípio pelo qual está fazendo, não faça. Se for fazer, faça de verdade. Amém. Faça no que é de verdade. Para com esse negócio de entregar dízimo fictício. A sua empresa gera 100 mil e você vem, tira lá teu prolabore de 1.000 por semana e dá $100 aqui para o Senhor, e Deus abençoando os teus negócios, a tua empresa, e você não consagra no altar, você não coloca no altar. Você acha que Deus não está vendo? Claro que Deus está vendo. Se eu vi, Deus não viu? Claro que Deus está vendo. E eu falo isso, irmão, porque eu já tive empresa. Eu tive empresa e fui um bom empresário. E eu era fiel e eu dava o dízimo do bruto da minha empresa. Nós gerávamos 500 mil em 2006, 2007. 500 mil. E a gente dava o dízimo de tudo que Deus me dava. E eu abri mão de empresa, eu abri mão de tudo para viver de cesta básica da igreja. Então o meu foco nunca foi dinheiro. Eu abri mão de empresa e de dinheiro para servir a Deus, para viver de cesta básica. Agora, se eu abrir mão, se eu viver isso, eu tenho que ensinar você também o que é verdadeiro, o que é puro, para que você seja um verdadeiro adorador, que adore em espírito e verdade. Amém, irmão? Amém. Em nome de Jesus. Quarto lugar. O fogo se apaga quando abandonamos os nossos votos. Os votos que a gente faz diante de Deus. Lembra aquele voto que a gente fez lá atrás? E se você não cumprir o voto, meu irmão, o fogo se apaga. O voto representa compromisso. Muitas pessoas fazem promessas durante a dor, mas esquecem delas quando a bênção chega. Deus leva a sério aquilo que nós prometemos, aquilo que nós votamos. A Bíblia diz, se você vota e não cumpre, é melhor não votar.
Amém? Amém. Eu estou falando de voto porque semana passada eu falei de voto aqui, não sei se vocês lembram. Falei de voto sobre raspar a cabeça, andar descalço, botar pano de saco, fazer jejum. Isso é voto. Agora vota e cumpre, amém? Em nome de Jesus. Porque se você vota e não cumpre, o fogo apaga. Deus leva a sério aquilo que nós prometemos. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4 e versículo 5. Diz que é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. O altar não se sustenta com promessas emocionadas, mas com compromissos cumpridos. Com esses compromissos que nós cumprimos diante de Deus, aí o altar vai bem. Existe algum compromisso com Deus que ficou pelo caminho na sua vida, irmão? Hoje é tempo de restaurar os votos, de restaurar os compromissos com Deus. Eu lembro disso aqui no dia 31 de dezembro, a gente faz tanto voto. Você lembra do voto que você fez no dia 31 de dezembro? Vou ler a Bíblia toda esse ano. Começou em Gênesis bem, mas nem acabou em Levítico ainda. Nem acabou Êxodo. Esse ano eu vou orar todo dia, 3 vezes ao dia. Esse ano eu vou emagrecer. Esse ano eu vou na academia. Misericórdia. Vou beber uma água aqui, gente. Esse ano eu vou me cuidar mais. Esse ano eu vou ganhar vidas para Jesus. Esse ano eu faço um compromisso. Eu vou estar assíduo na igreja e vou deixar de fugir do meu ministério. Vou cumprir cabalmente meu ministério. Olha aí, ó. Mas aí deu algumas guerras. Já estamos em julho. Viu, irmão? Julho. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Dezembro ainda não chegou. Amém? Você pode mudar tudo hoje, porque é tempo de restaurar os votos com o Senhor. Eu me lembro que em dezembro a gente falou, vamos fazer um voto aqui da gente, pelo menos, cada um ganhar uma alma para Jesus esse ano. Quem lembra no culto da virada a gente falou sobre isso? Todo mundo, se cada um ganhar uma alma, a gente dobra o número de membros da igreja. Uma alma. Uma alma. A gente tem 12 meses para ganhar uma vida. É só se empenhar que a gente ganha uma vida. Uma única vida. Será que vai acabar dezembro e a gente não ganha uma alma para Jesus, gente? Estou falando de forma singular, individual. Será que cada um não consegue gerar uma vida para o Senhor? Uma só? Uma. A gente precisa fazer esse voto com Deus. Eu faço um voto. Esse ano eu vou ganhar uma alma para o Senhor. E se for um voto, querido, você vai fazer de tudo. Tu vai pregar, tu vai evangelizar, tu vai visitar alguém. Tu não vai sossegar enquanto tu não vê uma vida na presença de Deus, aceitando Jesus e caminhando com Ele, amém? Não é largar não, irmão. Nem quando nasce você larga Ele, aí que Ele requer cuidado mesmo. É ganhar para Jesus e cuidar, para que essa pessoa permaneça no Senhor. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Então vamos fazer votos como esse, que esses votos alegram o Senhor. Lembra de Ana? Senhor, se o Senhor me der um filho, olha o voto dela, se o Senhor me der um filho, quando ele desmamar, eu entrego ele na tua casa para te servir. E foi exatamente. Aí Deus se lembrou de Ana. Ela votou um voto que glorificava a Deus. Deus se lembrou de Ana. Ela concebeu Samuel. Quando o menino desmamou, ele foi morar lá na casa do sacerdote Eli, servindo ao Senhor na casa do sacerdote. Cresceu, se virou profeta em Israel. E ela teve mais quantos? Mais uns 6 pelo menos. E Deus se lembrou dela. Amém? Ela deu 1 e Deus nunca volta na mesma proporção. Ela entregou 1 e Deus deu mais uns 6 para ela. Olha que maravilha. Amém? Porque Deus não deve nada para ninguém. Amém, irmãos? Amém? Amém. Irmãos, quinto lugar. O fogo se apaga quando deixamos de entregar o nosso tempo. Você sabe qual é o bem mais valioso que você tem na sua vida hoje? É o tempo. É verdade. O tempo é o bem mais valioso que nós temos na nossa vida. E o fogo se apaga quando deixamos de entregar o nosso tempo para Deus. Eu não estou falando de qualquer tempo não, estou falando de tempo de qualidade, tempo com Deus, tempo de intimidade, tempo de comunhão, tempo de oração. Hoje já falei para a igreja, a maior guerra da igreja hoje é contra a distração. A igreja está distraída, está ocupada e distraída nas mídias sociais,
A igreja está muito online, muito virtual. Ela não está espiritual, ela está virtual, ela está distraída. E o diabo tem avançado, tem galgado territórios, está ganhando terreno. E nós precisamos nos posicionar como uma igreja vitoriosa do Senhor. Amém. Como uma igreja viva. Só 2 amém, pelo amor de Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Eu sei que aqui tem alguns irmãos que eram da presbiteriana, batistas, nada contra, nós somos uma igreja pentecostal. Porque cremos que Jesus morreu por todos. Amém. Mas tem uma hora que merece um glória, gente. Pelo amor de Deus, aleluia. Amém? Uma hora e outra, né? A Bíblia diz que tudo dê graças, porque essa é a vontade de Deus Pai para convosco. Glória a Deus. Glória a Deus. Em tudo, é uma palavra dessa, tu não dá um glória, graças a Deus, aleluia. Eu vou dar mais uma oportunidade. Amém, irmão? Amém. Tô gostando, tá pegando o negócio. O fogo, acho que o fogo começou a lamber aqui na frente. Tá indo o fogo, hein? Ó, o fogo tá descendo, hein, irmão? O fogo tá ardendo sobre o altar. Então o fogo ele se apaga quando deixamos de entregar o nosso tempo para Deus. E temos que ter tempo de qualidade. Temos que ter tempo na presença do Senhor, tempo de qualidade, tempo de vida espiritual, tempo de devocional, tempo a sós com Deus, tempo de culto no lar, tempo para Deus. Perdemos muito tempo à toa. Perdemos muito tempo com bobagens. Perdemos muito tempo com coisas que não nos edificam. Perdemos muito tempo com coisas que nos esfriam. Perdemos muito tempo com coisas que apagam o fogo ao invés de acender o fogo. Esses videozinhos do Instagram, e querido, às vezes eu quero declarar o meu pecado. Às vezes eu me pego. E quando eu vejo, eu tô assim, ó. Aí eu falo, peraí. Aí eu tenho que olhar pro céu. É um imã. É viciante. Só eu que cometi esse pecado. Glória a Deus que eu não estou sozinho. Porém, amanhã da gente pedir perdão e fazer um voto com Deus, de ter mais tempo para Deus do que ter tempo para essas coisas. Sagrado a Deus. Vamos ter mais tempo. Peraí, quanto tempo que às vezes eu fico ali? A minha mãe faz assim, ó. Às vezes a tela dela agarra ela. Eu fico olhando e falo, meu Deus. O fogo se apaga quando deixamos de entregar o nosso tempo. Nenhum relacionamento cresce sem tempo. Intimidade exige presença, irmão. Intimidade exige presença. Os sacerdotes cuidavam diariamente do altar. Eles não faziam isso apenas quando sentiam vontade. Era disciplina. Tem que ter disciplina, irmão. O fogo não permanece apenas por emoção. Ele permanece por consistência. Disciplina. Compromisso. Amém, irmãos? Amém. Jesus separava tempo para orar. Está na Bíblia. Jesus separava tempo para orar. Você vê Jesus orando pelas vigílias da noite, pelas vigílias da madrugada. Daniel orava 3 vezes ao dia. Davi dizia, de manhã ouvirás a minha voz. Quem não separa tempo para Deus, logo ficará sem fogo para Deus. Quanto do seu dia realmente pertence ao Senhor? Eu te pergunto aqui, irmão. Quanto do seu dia ou do seu tempo diário pertence ao Senhor? Nós temos 7 dias na semana, 168 horas semanais. Dessas 168 horas semanais, quantas horas você oferece a Deus? Quantas horas você dá para Deus? Eu não vou botar nem o trabalho da gente aqui em questão, porque o trabalho toma praticamente que o nosso tempo todo. Claro, a gente precisa trabalhar. Mas o quanto a gente tira para Deus de tempo semanal, de tempo diário para Deus? O que ocupa o lugar que deveria ser da presença de Deus verdadeiramente no nosso coração, no tempo que Deus tem nos dado. E querido, olha, Moisés ele sabia muito bem disso. A Bíblia diz no Salmo de Moisés, é o Salmo de número 90.
Diz assim, o tempo passa e nós voamos. Voa, irmão. Voa. Ainda ontem eu tinha 15. Esses cabelos brancos escondidos aqui, tá vendo? Rapidinho chegou. Né, Bey? Aí. Passa rápido. Passa rápido. Estava conversando com a minha esposa, a gente estava vendo as crianças, ela saudade dos meus filhos pequenos, eu falei, a gente está ficando velho. Porque é velho que fica com saudade de filho pequeno. Saudade dos filhos em casa, saudade dos filhos quando era pequeno, a gente fica essa saudosista. A gente vai, eu falo, meu Deus, eu falo para ela, a gente está ficando velho, ela para de falar que você é velho, você é novo, você é isso. Minha mulher é uma benção, aleluia. Joga minha autoestima lá em cima. Mas aí eu me olho no espelho e falo, Jesus, aleluia, o tempo está passando, porque o tempo passa e nós vamos. E aí, Moisés fala para o Senhor o seguinte, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, de maneira que eu alcance um coração sábio diante de ti. Contar dias fala de tempo e contar dias fala também de saber contar os dias. Aqui tem duas interpretações. Então aqui, me baseando na hermenêutica, o que a gente interpreta? Me ensina a contar os meus dias. Contar dias é contar no Cronos, o tempo Cronos. O tempo do homem é o Cronos. São os segundos, os minutos, as horas, amém? Os dias, as semanas, os meses, os anos, as décadas, os séculos. Esse é o crono do homem. O tempo de Deus é o kairos, é o tempo oportuno, é o tempo do favor de Deus. Mas aí ele está falando, ensina-me a contar os meus dias. E nesse salmo ele fala que o homem vive 80 anos e o que passar disso é canseira e enfado. Então ele está dizendo que a gente vai viver 80 e tem gente aqui vivendo 90, eu já tenho visto os velhinhos de 100 aqui em Boca, viu? Esses dias eu entrei no banco da pastora, a velhinha estava com um carregadorzinho assim, ó. Eu falei, essa aí eu tenho uns 120. Mas estava lá. E entrou no carro dirigindo. Eu falei, que perigo, meu Deus. Eu falo, que perigo, meu Deus. Ela tinha mais de 100 anos. Porém, Moisés disse que 80. Eu falei, então, passar de 80 é enfado e canseira. Por que eu estou falando isso? Quando Moisés fala, ensina-me a contar os meus dias, a gente precisa saber, eu já estou com 52 anos. Eu tenho 52. Eu já queimei mais de 50% da minha vida, irmão. Eu não vou viver 104. Então, ensinar a contar os dias é o seguinte, quanto tempo de vida eu ainda tenho? E o que eu estou fazendo com o tempo que Deus está me dando aqui na Terra? O que eu estou fazendo com o tempo de vida que Deus me deu aqui na Terra? Será que eu vou ficar distraído, irmão? É isso? Não. Será que lá no céu Deus vai falar, eu te dei tempo, olha lá você, o que você fez com o tempo. Aí Deus vai computar quantas horas nós ficamos no celular. Meu Deus. E vai mostrar para a gente, além das horas que a gente ficou no celular, no período que a gente estava no celular, quantas almas morriam sem salvação. E principalmente aquelas que ele colocou no nosso raio de ação e nós nos omitimos a pregar, nos omitimos a evangelizar, nos omitimos a levar para a presença do Senhor. Eu tenho certeza que ele vai mostrar. Pastor, por que o senhor está dando uma palavra como essa? Tem que ter fogo na nossa vida, irmão. Amém. Porque se não houver fogo na nossa vida, a chama da indiferença toma conta da vida da gente. A gente precisa ter fogo de Deus na nossa vida, a gente precisa entender o que a gente está fazendo com o tempo. E aí, a gente tem a interpretação do tempo na questão do Cronos, como Moisés falou, da gente entender e saber contar os nossos dias, contando os meus dias numa ordem natural das coisas. Se eu viver até 90 anos, eu tenho mais 38 anos de vida. Mais 38. 38 passa assim. Um dia Deus vai levar. Fica tranquila. Um dia a gente vai estar com Deus. Porém, irmãos, o tempo está passando. O tempo passa e nós voamos. E o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Para as nossas vidas e em prol do reino de Deus. Bom, primeiro entendimento desse versículo é esse. Qual é o segundo entendimento desse versículo? Eu já estou concluindo a mensagem.
Qual é o segundo entendimento desse versículo? Dentro da hermenêutica, para você interpretar o versículo. Ensina-me a contar, na questão do Cronos, ensina-me a contar, de falar. Ensina-me a contar os meus dias. Moisés está falando, ensina-me a contar, Senhor, que o Senhor me tirou do Egito, que o Senhor enviou as 10 pragas, que o Senhor me usou como libertador do Egito. Ensina-me a contar a tua lei, ensina-me a contar a tua bondade, a tua benignidade, a tua fidelidade. Ensina-me a contar os meus dias, ensina-me a contar das obras do Senhor na minha vida. Irmão, nós não precisamos saber ser bons pregadores e saber tudo sobre a Bíblia. Basta você contar o que Deus fez na sua vida. Amém. Amém. Ensina-me a contar os meus dias para a próxima geração. Ensina-me a contar os meus dias, porque era cultura em Israel falar para os filhos, ensinar a lei do Senhor para os filhos. Com 4 anos de idade, as crianças já recebem um certificado que elas estudaram parte da Torá. 4 anos de idade. Lá em Jerusalém, lá na vez que eu fui em Israel em 2012, as crianças estavam nesse momento de cerimônia de certificação, com 4 anos de idade, que haviam lido a Torá toda. 4 anos. E os pais com a obrigação de ensinar para os filhos quem era o Deus de Israel, qual era a história do povo e o que Deus havia feito na vida do povo, na história do povo, até os dias de hoje. Obrigação do pai passar para o filho a grandeza de Deus, os feitos de Deus. Ensina-me a contar os meus dias. Ensina a contar, Senhor, os meus dias para a próxima geração, para as próximas gerações. Eu tenho orado, eu oro pelos meus filhos. Eu quero que eles sigam o nosso legado. Eu quero que eles sigam contando. Eu quero que um dia, quando eu não estiver mais aqui, eles estiverem talvez com 50 e poucos anos, 60. Eu acredito que quando eles estiverem, ainda vou estar aqui em nome de Jesus. Amém. Quando estiver velhinho, nem que eu esteja com aquele andadorzinho, mas eu vou ver eles falando. Que eles foram ensinados e que eles receberam e que eles vão contar também para os filhos deles. Porque esse é o legado. Eu sou a primeira geração na minha família de cristão. Peguei meu irmão, ganhei minha mãe, fui ganhando minha família para o Senhor. Antes, ninguém. Se teve, não sei, lá atrás. A minha avó morreu no Senhor, mas antes dela também ninguém. Então, irmãos, é passar para a próxima geração, é pegar o tempo que a gente tem e investir tempo. Não é, sabe, não é uma questão de gastar tempo, é investir tempo. A gente gasta tempo, o gastar tempo é isso aqui, ó. Agora, falar das coisas de Deus é investir tempo. É investir tempo, amém? O fogo do altar não era mantido por grande culto. Ele era mantido por pequenas atitudes diárias. Todos os dias havia lenha nova. Todos os dias havia limpeza das cinzas. Todos os dias havia sacrifício. Assim também é a vida cristã. Não vivemos apenas das experiências do passado, irmãos. Precisamos renovar diariamente nossa comunhão com Deus. Aleluia! O fogo extraordinário é resultado de uma fidelidade diária. O altar não é sustentado pelas emoções, mas por disciplina espiritual. Tinha uma disciplina espiritual de limpar o altar, tirar as cinzas do altar, colocar uma lenha nova diariamente. E o fogo não podia ser fogo estranho, não. Tinha que ser um fogo específico para acender o altar. Porque a gente tem que ter cuidado com o fogo estranho. Sabe o que é fogo estranho? É aquele fogo que parece que é de Deus, mas não é. É um fogo estranho. Cinzas são lembranças de um fogo que já existiu. Deus não quer que você viva apenas de lembranças, mas de uma chama acesa que acende e que arde diariamente nos nossos corações, na nossa vida. Aleluia. Não basta lembrar do fogo de ontem, é preciso alimentar o altar de hoje. E permanecer com o fogo aceso. Quem preserva o altar experimenta continuamente a presença de Deus. Ah, irmãos, quisera eu. As pessoas falam, oxalá, né? Quisera Deus que você ouvisse essa mensagem, recebesse ela no seu coração e saísse daqui com uma decisão e com uma disciplina
A partir de hoje o fogo vai ficar aceso diariamente na minha vida. Amém. E eu vou colocar a lenha. Colocar a lenha. Lenha é a palavra de Deus. Amém. Vou tirar as cinzas. As cinzas, querido, são as suas dores. As cinzas são os seus desgastes. As cinzas são as suas decepções, até mesmo com igreja, com liderança. Todos nós nos decepcionamos. O homem é falho. Amém? Então as cinzas, tudo, joga essas cinzas fora. Arranca essas cinzas. As cinzas já queimaram. As cinzas são aquelas experiências velhas. As cinzas, meu irmão, são as coisas ruins, talvez, que ficaram para trás. Joga fora, limpa o altar, coloca uma lenha nova, coloca a palavra de Deus aí e coloca o fogo de Deus e acende o altar da tua vida em nome de Jesus. E permaneça com esse fogo aceso continuamente, de maneira que ele não se apague. De maneira que você fale, eu tenho saudade de ti, Senhor. Eu vim aqui fazer as consagrações, eu ajoelhei aqui, eu comecei a chorar, porque eu comecei a me lembrar das consagrações que eu fazia às 6 horas da manhã, todos os dias, 6 horas da manhã, nós fazemos consagração lá no Brasil. Porque o tempo passa, as coisas vão ficando mais difíceis. E eu falei, que saudade, Senhor. E comecei a chorar e comecei a sentir o Espírito Santo. E o Senhor me levou lá no Brasil, nas minhas consagrações, naquele tempo de oração, onde tudo foi gerado, onde o ministério cresceu, vidas foram geradas, famílias libertas, casamentos transformados, jovens libertos das drogas, do tráfico, da bebida. Meus irmãos, tudo através da consagração de uma vida de oração na igreja e no monte. Gente, eu posso, até mesmo através de ser uma pessoa, talvez um cara gente boa, um cara legal, ou até carismático, falar de carisma, minha esposa é muito mais carismática do que eu, a gente atrai pessoas que podem ficar andando com a gente por causa disso, com data de início e com data de fim. Porque ninguém sustenta, não é porque você é legal ou porque você é carismático, que você sustenta pessoas caminhando com você. O que sustenta pessoas caminhando com você é a presença de Deus. É o fogo no altar, é o Espírito Santo. As pessoas não querem amigos, as pessoas querem um líder espiritual que dê uma palavra de direção para elas, uma palavra de destino para elas, uma palavra mostrando o caminho, a direção, o que está certo, o que está errado, o que fazer, o que não fazer, o que a Bíblia diz sobre cada coisa. É sobre isso, irmãos. Então não adianta você tentar ser legal para os outros, para atrair pessoas para perto de você. Isso tem hora para começar e hora para acabar. As pessoas precisam de homens e mulheres de Deus que tenham fogo no altar. Fogo. Fogo de Deus na sua vida. Que vai orar por ela, que vai abençoar, que vai dar uma palavra para a pessoa. É sobre isso, meus irmãos. Amém? Em nome de Jesus. Talvez você está aqui hoje e ainda não esteja no altar. Mas percebe que a chama já não é a mesma. Há menos paixão, menos oração, menos sede da palavra, menos entrega. A boa notícia é que hoje, nessa manhã, é que Deus ordenou que o fogo não se apagasse continuamente. Para que o fogo fosse derramado sobre os altares dos pregadores. E eu creio nesse fogo que é derramado nos altares daqueles que anunciam, dos anunciadores de boas novas, dos pregadores do Evangelho. E hoje é dia de retirar as cinzas da acomodação, colocar a lenha da palavra, colocar a lenha da oração, colocar a lenha da adoração, da consagração, para que o fogo volte a arder intensamente em sua vida. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Eu queria pedir para que você se colocasse de pé, pedir o Ministério de Louvor para vir aqui rapidinho. A Bíblia diz que Israel estava completamente desviado dos caminhos do Senhor. Eu vou falar Israel, eu vou falar o reino do norte, porque o reino do sul, nessa época, tinha quem reinava nos dias de Elias. Quando Elias foi levantado por Deus, o rei que estava reinando no reino do norte se chamava Acabe. E nos dias de Acabe, quem reinava no reino do sul era Josafá, filho do rei Asa. Então, o reino estava dividido. Vocês lembram que eu falei dessa divisão do reino do norte, reino do sul? Sim. O reino era um só com Saul,
Saul foi riscado, a sucessão de Saul foi riscada porque ele fez o que era errado diante do Senhor. E Deus deu o trono para Davi. E Davi andou nos caminhos do Senhor. Davi pecou, mas Davi nunca levantou altares a outros deuses. Então Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E aí Salomão, que pediu sabedoria, no final foi burro. E eu falo isso com autoridade, ele foi burro no final. Por quê? Porque ele desobedeceu a palavra de Deus, que Deus fala para não casar com mulheres estrangeiras. Salomão teve 700 mulheres, 300 concubinas, maiorias estrangeiras. Essas mulheres acenderam, levantaram altares para os seus deuses dentro de Israel. Nunca Salomão poderia ter permitido uma coisa dessa. O fogo de Salomão se esfriou aí. Você sabe o que aconteceu? O reino foi dividido por isso. Deus fez uma promessa que não faltaria sucessor a Davi. Então Deus prometeu, Deus cumpriu. O filho de Salomão, Roboão, teve o reino dividido. E aí Jeroboão reinou no norte, nas 10 tribos. E Roboão ficou com Benjamim e Judá, com as 2 tribos do sul. Claro que Judá estava ali, em Jerusalém, onde estava o templo. Roboão se desviou dos caminhos do Senhor. Permitiu culturas a deuses como Baal e Aserá. E pior, profanou o templo do Senhor. Ele permitiu que os sacerdotes de Aserá e de Baal fizessem as suas feitiçarias dentro do templo, no pátio do Senhor. E ali o altar do Senhor foi apagado. O altar do Senhor apagou por causa das misturas. Está entendendo? Minha mãe já me falava, me diga com quem você anda, que eu vou te dizer quem você é. E a gente precisa ter cuidado com isso. Poderão 2 andar juntos se não estão de acordo, irmãos? E aí Roboão permitiu esse tipo de coisa. E aí Roboão morre, nasce o filho dele, Abias, toma conta. E aí quando Abias morre, Jeroboão também morre. E a Bíblia fala do pecado de Jeroboão. Sabe qual era o pecado de Jeroboão? Ele fez um bezerro de ouro para Israel adorar, porque ele não queria que o povo de Israel fosse lá no templo, no reino do sul, adorar o Senhor. E aí ele fez bezerro de ouro e corrompeu todo o reino do norte. Ficou conhecido como o pecado de Jeroboão. Deus falou que a casa dele também seria arriscada. Morreu toda a casa, filho, mulher, todo mundo. Aí Baasa, que era o comandante dele, reinou. Baasa também andou no pecado de Jeroboão. Teve também toda a tua casa arriscada, filhos mortos, todo mundo morto. E quando Baasa morreu, 3 capitães lutaram para ficar no lugar dele. O capitão que matou Baasa foi Zinri. E tinha mais 2 capitães, Tibni e Onri. Onri matou Tibni e Onri também matou Zinri. E Onri passou a ser o rei de Israel e Onri que fundou Samaria. E Onri veio a ser o pai de Acabe, que foi um dos piores reis de Israel. E aqui agora eu cheguei em Acabe, no reino do norte. E quando Abias, filho de Roboão, morreu, nasceu o rei Asa, que foi o único que fez o que Davi fez. Ele acabou com todos os altares, reabriu o templo, acabou com todos os altares de Aserá e de Baal, reacendeu o altar do Senhor, reabriu as portas do templo de Deus e voltou o culto à adoração e deportou a rainha mãe, que era uma feiticeira, Maaca, deportou aquela mulher. E depois da morte do rei Asa, o seu filho Josafá começou a reinar, Josafá reinando no reino do sul e Acabe reinando no reino do norte. E Acabe casa com a maldita Jezabel, uma mulher feiticeira, que trouxe os seus profetas para Israel. Então tinham 850 profetas no Monte Carmelo, 400 de Aserá e 450 de Baal. E um profeta só do Senhor foi lá, Elias. Glória a Deus. E Elias, ele faz a seguinte pergunta: até quando vocês vão cochear entre 2 pensamentos? Se Deus é Deus, provai-o. Se Deus é Baal, provai-o. E ele chamou os profetas de Baal. Ele falou: chegai-vos a mim. Vamos fazer o seguinte: vocês vão fazer um altar, vão orar ao Deus de vocês. Se o Deus de vocês responder com fogo, presta atenção, com o quê? Com fogo. Responder com o quê? Fogo. Ele vai ser Deus. Depois eu vou orar ao Senhor. E se o Senhor responder com fogo, o Senhor é Deus em Israel. Yes.
A Bíblia diz que os profetas de Baal e Aserá ficaram de 8 horas da manhã até meio-dia, clamando, se cortando, se batendo, sangrando, oferecendo o corpo, oferecendo sangue. Responda-nos, Baal. E Elias caçoava deles, dizendo: ora mais alto, pode ser que ele está dormindo. Grite mais alto, pode ser que ele não consegue ouvir vocês. E naquela época, segundo a palavra de Elias, não ia chover em Israel durante 3 anos e meio. Então já era um tempo de seca, já não havia água. E Elias falou: segundo a minha palavra, não vai chover em Israel até que eu fale que chova novamente. Então estava sem água. E eles se cansaram lá. E Elias falou: agora chegaram todos a mim. Aí a Bíblia diz que Elias restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Você está entendendo? Não tem fogo se não tiver altar restaurado. É uma manhã de restauração. Uma manhã de restauração do teu altar. E o que Elias fez? Elias colocou 12 pedras representando a plenitude, as 12 tribos de Israel. 12 pedras representando um todo, porque o altar tem que ser tudo. O altar não pode ser pela metade. O altar tem que ser tudo. Você não coloca áreas da sua vida no altar, você coloca tudo no altar. Ele colocou as 12 pedras representando todo Israel. E a Bíblia diz que ele coloca a lenha. E a Bíblia diz que ele coloca água. Faltava água, ele colocou água. Aí ele falou: traz mais água. Eu imagino os outros olhando, tá sem água, esse cara botando água ali. E ele colocou água. Porque a água fala de pureza, de limpeza. Ele colocou água. A lenha representa a palavra. E a Bíblia diz que depois ele colocou o sacrifício no altar. Altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar de renúncia. Amém? Ele colocou o sacrifício. E aí ele faz a oração. E ele ora ao Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Jacó mudou o nome para Israel. Por isso a nação é nação de Israel. O povo de Deus foi chamado de hebreu, israelitas e judeus. Hebreus por causa do descendente de Hebe, lá de Abraão. Depois que Jacó virou Israel, passaram a se chamar israelitas. E depois da tribo de Judá, filho de Jacó, passaram a se chamar judeus. A gente precisa entender os tempos e por que os nomes. Então, Elias ora ao Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, para que esse povo saiba que existe Deus em Israel. Aleluia. Responde a nossa oração. E a Bíblia diz que desceu fogo do céu. Lambeu o holocausto, lambeu o altar, lambeu a água do rio. E todos que estavam ali, toda a nação de Israel que estava ali, se ajoelhou e declarou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E eles falou: então, povo, se só o Senhor é Deus, matem os profetas de Baal. Naquele dia, os 850 profetas de Baal foram mortos para acabar com a feitiçaria em Israel. Você está entendendo? Tem que ter fogo para acabar com a feitiçaria. Tem que ter fogo para acabar com o olho grande, para a obra de macumbaria. Para quebrar a maldição é só através do altar restaurado e o fogo de Deus. E o fogo precisa arder continuamente. A gente não tem que ter fogo só no culto, não. Às vezes a gente vem no culto e aleluia, é glória a Deus, maravilha, é forte, é verdade, é qualquer coisa. O fogo tem que arder continuamente, irmão. É o tempo todo, é diariamente. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e ele não pode se apagar. E eu pergunto para você: tem fogo de Deus aí? Tem fogo de Deus nessa manhã sobre a sua vida? Tem fogo de Deus, irmão? O fogo purificador, o fogo renovador, restaurador, o fogo que fortalece, o fogo que aviva a nossa vida espiritual. O fogo do Espírito Santo é símbolo do Espírito Santo, fogo. É fogo, meu irmão, na nossa vida.